Olá, boa noite. Senado conclui votação do pacote fiscal com a economia menor do que a prevista pelo governo. O vídeo do meu canal está começando. Depois de semanas de negociações, o Congresso Nacional concluiu nesta sexta-feira, 20 de dezembro, a aprovação do pacote de corte de gastos. Deputados e senadores fizeram mudanças nas medidas, reduzindo a economia prevista pelo governo. No último dia de trabalho do ano, os senadores retomaram as votações no início da manhã. Na noite de quinta-feira, 19, o Senado aprovou o projeto que criou mecanismos para conter o crescimento de benefícios fiscais e gastos com o pessoal quando as contas públicas estiverem no vermelho, e a proposta de emenda constitucional que trata do abono salarial, dos supersalários no serviço público e do Fundo para a Educação Básica Fundeb. Os senadores mantiveram os textos aprovados na Câmara dos Deputados. No trecho que trata do Fundeb, de financiamento da educação básica, a PEC destina até 10% do repasse para a educação de tempo integral, limitado ao ano que vem. A proposta inicial era de 20% por tempo indeterminado. Essa medida não representaria um corte direto de gastos, mas permitiria ao governo ter liberdade para remanejar recursos. No trecho da PEC sobre os supersalários, o Congresso ficou contra a proposta do governo de incluir verbas indenizatórias no teto salarial, que em 2025 será de R$ 46.300, e decidiu que nada muda nos supersalários até que deputados e senadores votem um projeto de lei que indique quais ganhos devem compor o teto. O Senado confirmou a votação da Câmara, que restringe o abono salarial, uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores de baixa renda. Hoje, ele beneficia quem recebe até 2 salários mínimos. A nova regra estabelece o limite de R$ 2.640. Esse teto será corrigido apenas pela inflação, até que represente um salário mínimo e meio. Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, os senadores aprovaram o projeto que trata do salário mínimo. Concordaram com a mudança no reajuste anual, que será feito de acordo com as mesmas regras fiscais que valem para as demais despesas públicas. Na prática, a alteração vai reduzir o ganho real no mínimo. No mesmo projeto, o governo propôs mais rigor para conceder o BPC, benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Em uma tentativa de conter o aumento do número de beneficiários, a equipe econômica queria que a concessão do BPC levasse em consideração a renda de cônjuges, mesmo que não vivessem juntos, e também de irmãos, filhos e enteados que moram na mesma casa. Deputados e senadores retiraram do cálculo a renda do cônjuge que não mora na mesma casa. Nessa sexta-feira, 20 de dezembro, os senadores pediram para que seja retirada do texto a limitação do pagamento do BPC a quem tem deficiências consideradas moderadas ou graves. O governo se comprometeu a vetar a medida. Com isso, segue como é hoje. Tem direito ao BPC toda pessoa com deficiência. Durante a discussão no plenário, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL, criticou o pacote fiscal do governo. Abre aspas, nós tínhamos a oportunidade de fazermos um ajuste fiscal para estabilizarmos a economia brasileira, para preservarmos o poder de compra dos mais pobres, para preservarmos a integridade da economia no nosso país. Mas estamos fazendo aqui uma situação para inglês ver. Estamos penteando o processo para dar uma satisfação
e postergando a crise para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. Fecha aspas, disse o senador Rogério Marinho. A seguir, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, do PT, disse que as medidas preservam os ganhos do salário mínimo e combatem fraudes. Abre aspas, o PT orienta com muito orgulho o voto sim, em nome do acordo que preserva o direito das pessoas com deficiência, mas, sobretudo, para acabar com as fraudes no BPC e continuar a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Fecha aspas. Depois de 3 horas de discussão, os senadores concluíram a votação do pacote fiscal do governo. Os projetos de lei vão à sanção do presidente Lula e a emenda à Constituição foi promulgada em seguida, em uma sessão do Congresso Nacional. No discurso, Rodrigo Pacheco disse que o Congresso mostrou compromisso com a responsabilidade fiscal. Abre aspas, o fato é que a responsabilidade fiscal se consolidou como um imperativo nacional e, nessa medida, um princípio de que o parlamento jamais irá abdicar, menos ainda em tempos de cenários econômicos desafiadores como é o tempo presente. Fecha aspas, disse Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Enquanto os senadores concluíam a votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava sobre o pacote em um café da manhã com jornalistas. Haddad minimizou o impacto das mudanças feitas pelo Congresso e negou que elas tenham desidratado as medidas para conter o gasto público. O cálculo inicial era de uma economia de 72 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Abre aspas, esses ajustes que foram feitos de redação não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma ordem de grandeza os valores que foram encaminhados pelo Executivo. É 1 bilhão de reais a menos. Então, nós refizemos a conta com base na votação do Congresso. E vocês vão verificar que não houve desidratação no nível que se imaginava. À luz do que a Câmara aprovou, o número está bastante próximo. Fecha aspas, disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Haddad voltou a defender uma revisão permanente dos gastos públicos. Abre aspas, eu gostaria de saudar uma prática que eu defendo que seja permanente. Eu acredito que o Executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um Estado, tem que ter como prática uma revisão de gastos. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. À medida em que o governo atinge um consenso em relação a uma medida, na minha opinião, ela tem que ser mandada. Se ela vai ser considerada insuficiente ou não, sempre será porque tem muita coisa para fazer. Fecha aspas. O Congresso entrou de recesso nesse sábado, 21 de dezembro. Apesar do esforço concentrado da semana passada, deputados e senadores vão para as férias sem votar o orçamento de 2025. A votação ficou para fevereiro. O projeto que muda a previdência dos militares também só será votado no ano que vem. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.